Olá, pessoal. Eu sou a professora Claudilene Melo, professora de matemática. E aí, estão prontos para mais uma aulinha de matemática maravilhosamente aqui. Então, para a gente fazer a sequência da aula, a gente vai ver um pouco de história, quem foi Tales, o que é que fala o seu teorema e finalizando, a gente vai resolver problemas aplicando o teorema de Tales, ok? Então, Tales de Mileto foi um matemático, deixou muitas contribuições, né? Que viveu por volta de 600 anos antes de Cristo, tá? Ele é considerado o pai da filosofia. É o primeiro filósofo ocidental considerado o pai da filosofia e deixou muitas contribuições, além da matemática na filosofia, também na astronomia, tá? Então, um grande marco dele foi ter conseguido medir a altura de uma pirâmide lá do Egito, né, a partir da observação do comprimento ou do tamanho da sombra daquela pirâmide. Então, ele montou esse esqueminha aqui, ó. Ele colocou um pedacinho de madeira, né, colocou o tamanho, mediu a altura da sombra, que foi formado tanto pela madeira, pela estaca, quanto a altura da sombra, né, o comprimento da sombra da pirâmide. A partir do comprimento dessa sombra, dos dois, e da relação que se formou aqui nos dois triângulos, né, usando semelhança de triângulos e o conceito de proporcionalidade que ele já conhecia da época, ele conseguiu medir a altura da pirâmide, tá? E aí foi uma grande contribuição, um grande marco. E aí é interessante a gente notar isso aqui, olha, que o conceito que ele usou para medir a altura lá da pirâmide foi de proporcionalidade entre medidas, tá? Ele montou dois triângulos cujas dimensões eram mais fáceis de medir e usou o que se conhecia sobre proporcionalidade entre as medidas dos triângulos formados para encontrar a altura daquela pirâmide, tá? Então, o teorema de Tales é um teorema de proporcionalidade. E proporcionalidade que surge quando? Em qual situação? Então, o teorema de Tales estabelece relação entre segmentos determinados quando um feixe de retas paralelas é cortado por transversais, como mostra aqui esse desenho, ó. Então, nós temos aqui as retas A, B e C, que são retas paralelas. Lembra que retas paralelas são retas que não se tocam, elas estão posicionadas de modo que elas não se tocam. No caso aqui, as retas A, B e C. E as retas R e S estão transversais, ou seja, elas atravessam aquele feixe de retas paralelas. Nessa situação, nós temos três retas paralelas. Mas o próprio teorema diz, um feixe de retas paralelas, não precisa ser só três, poderíamos ter mais, tá? Várias retas paralelas e aí a gente passa transversais cortando esse feixe de retas. O teorema de Tales, ele vai relacionar esses segmentos que se formaram aqui, ó, à medida que as transversais cortaram as nossas paralelas, percebe que segmentos foram formados. Então, por exemplo, sob a transversal S, temos aqui os segmentos entre os pontos MN, então a gente chama de segmento MN, NP. Também podemos considerar esse segmento maior, que vai de M até P, tá? Do mesmo jeito, sob a transversal R. Três segmentos se formaram aqui, ó. O segmento AB, o segmento BC e também o segmento maior de A até C. Então, o teorema de Tales relaciona esses segmentos que se formam sob as transversais. Agora, detalhe importantíssimo. A gente deve associar os segmentos que são correspondentes. Por exemplo, o segmento AB, ele é correspondente na outra transversal, ó, ao MN. Como é que você verifica isso? Observa quais são as paralelas que formam aquele segmento, tá bom? Se a gente olhar para de M até P, esse segmento maior, não foi formado pelas paralelas A, C, então vai lá para outra transversal com as mesmas paralelas e veja que agora o segmento é
o AC, do ponto A até o ponto C, tá bom? Se a gente pega as paralelas, retas paralelas B e C, então a gente está olhando para este segmento aqui, ó, NP. E lá na outra transversal, quem que se formou? Então, olha aqui, ó, BC, tá bom? Então, você tem que pegar segmentos correspondentes, associados, que foram formados a partir das mesmas paralelas em cada uma das transversais, tá bom? E aí, o Teorema de Tales fala o que está escrito aqui em português e aqui as expressões, né, as proporções que foram formadas. Quando a gente pega segmentos correspondentes, nós teremos proporções, ou seja, os segmentos formados nas transversais são diretamente proporcionais. Daí a gente vai poder formar estas proporções, tá bom? Então, como eu falei, você tem que tomar cuidado para pegar segmentos associados. Dá um print nessa tela aqui. Aqui eu coloquei as várias possibilidades para você não confundir. Vai observando cada segmento depois, vai riscando para a tela, enfim. Analisa direitinho cada proporção dessa formada, mas é o que eu falei há pouco. A gente tem que associar os segmentos correspondentes. Então, acompanhando aqui comigo, agora para eu mostrar. Então, por exemplo, deixa eu explicar, né, essa primeira proporção. AB é este segmento menor, tá vendo? Está para BC, então pegou o segmento de cá. Este segmento está para esse. É igual, então do outro lado da proporção, a gente vai pegar os segmentos na outra transversal associados a esses dois que a gente tomou. AB é esse pedacinho, ó. Do outro lado, então, a gente tem MN, tá vendo? Então, AB está associado aqui com o MN. E no denominador, peguei aqui o BC, do outro lado eu tenho um NP, tá aqui. Daí a gente formou essa proporção. Você não erra se você pegar os segmentos correspondentes. Muito cuidado para não trocar, tá? Nós pegamos aqui, ó, AB sobre BC. A gente poderia ter feito o contrário, poderia ter pego AB sobre MN, ou seja, um segmento de uma transversal com o segmento da outra, tá bom? Igual a BC, que é o segmento daqui, sobre NP. A questão é sempre colocar pares, né, de segmentos que estejam relacionados, que sejam correspondentes, ok? Isso é o que diz o Teorema de Tales, quaisquer dois segmentos que tiverem correspondentes. E aí a gente monta as várias proporções possíveis, ok? E é interessante que o Teorema de Tales não se aplica só para duas transversais, para três paralelas. Não, a gente pode ter um feixe, várias retas paralelas, várias transversais. O teorema vale do mesmo jeito, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos três transversais. O segmento A é correspondente aqui, ó, ao segmento E e também é correspondente ao segmento C, tá? Aqui eu tenho D associado a B, que também está associado a F. Então, você vai montar a sua proporção a partir do teu problema, ok? Então, é isso que diz o Teorema de Tales. Vamos aplicar? Vamos fazer aí algumas questões. A primeira questão diz assim, bem prática aí, ó, falando sobre ruas, né? Então, a figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A. Tá aqui o vértice, né, a pontinha aqui desse triângulo que se formou, né, tá ali o ponto A. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90 metros de comprimento. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual é o comprimento do outro quarteirão? Então, vamos analisar aqui a imagem, né? Nós temos um quarteirão em formato triangular. A partir do ponto A, fizeram essas medições. Então, tem duas avenidas principais aqui, ó. Essas duas, não é? E ligando as duas, tem duas ruas aqui. Então, mediu-se nas avenidas as distâncias do ponto A até as entradas dessas ruas, tá bom? Então, daqui para cá tem 80 metros, dessa primeira rua até a segunda, 90 metros. E na outra avenida foi dada a medida de uma delas, o comprimento de uma, nessa avenida aqui até chegar à primeira rua, né? Falta o comprimento dessa outra aqui. É isso que está sendo questionado, tá certo?
Então, vamos aqui agora para o piloto, quadro. Vou tentar reproduzir aquela figura. Claro que minha linha não vai ficar linha, né? Mas, enfim, tá mais ou menos isso. Aqui a gente tem um ponto A. E aí, a rua, ela vem assim, perpendicularmente, né? Tem uma rua aqui e tem outra mais na frente. Aí, foi dado para a gente que essa distância aqui é de 80 metros. Aqui nós temos 90 metros. Nesta outra avenida temos 60 metros para cá e a gente quer saber qual é o tamanho, a distância entre essas duas ruas aqui, né? E aí onde é que entra o Teorema de Tales nesta situação? Então a gente nota no desenho, vamos ver aqui de novo, né? Isso não foi dado, não foi dito, mas a gente vendo o desenho, a gente consegue ver que a rua foi projetada, as ruas foram projetadas para ficarem aqui perpendiculares a essa avenida, ó, formando aqui, né, um ângulo de 90 graus, o que garante que esta rua é paralela à daqui, tá? E o fato dessa rua estar paralela vai fazer a gente poder aplicar o Teorema de Tales nesses triângulos aqui que foram formados, tá? Nós temos aqui esta rua paralela a essa, é como se fossem as retas paralelas, tá? Se a gente esticar mais aqui essa rua, enfim, nós temos aí as retas paralelas que foram cortadas por essas transversais. E o que diz o Teorema de Tales? Diz que os segmentos que se obteve nas transversais são proporcionais, ou seja, este segmento é proporcional a este segmento é proporcional a este, é uma das possibilidades. A gente poderia dizer também que este segmento é proporcional a este, assim como este daqui é proporcional a este, enfim, a gente vai escolher pares de lados aí, né, que são correspondentes e montar a nossa proporção, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó, 80 metros está associado com 60 metros. Assim como, então, é a igualdade para a gente montar a nossa proporção, 90 metros está para o valor que a gente procura aqui, que nós chamamos de x. Lembra que em matemática, quando a gente tem um valor desconhecido, a gente põe uma variável, uma letrinha lá, né? No caso aí colocamos x. E resolver, ó, esse m aqui é a unidade de medida, representa metros, então a gente não precisa escrever, manter este m, né? Então, vou reescrever aqui, tirando o m. 80 sobre 60 é igual a 90 sobre x, ok? E aí, estão ligados que a gente pode fazer uma simplificação nesses valores aqui para facilitar a nossa vida? Toda vez que a gente tem números que terminam com zeros aqui, ó, a gente pode simplificar, cortar esse zero. Significa dividir o numerador e denominador por 10, tá? Cortar os zeros aí para reduzir os nossos valores. Ou seja, a gente fica aí, ó, com 8 sobre 6 igual a 90 dividido por x. Melhorou, né? Ao invés de 80 e 60, agora a gente tem 8 e 6. E aí, para resolver esta proporção, é aquela ideia do meio pelos extremos. O número que está aqui embaixo vem multiplicando este e esse multiplica aquele de lá. Então, x vezes 8 dá 8x, igual a 6 vezes 90. Reescrever aqui. 6 vezes 90, quanto dá? Vamos lá. 6 vezes 9, 54. Então, 54, coloca o zero no fim, tá bom? Então, 6 vezes 90, 540. E agora o 8 que está multiplicando vai para lá dividindo, né? Então, fica 540 dividido por 8. Lembra, o número que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E quanto que é 540 dividido por 8? Aí, 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8 dá 56. Já vai passar. Se ali não vai para um número exato, então vamos fazer essa continha na mão. Deixa eu pegar o azul, uma cor diferente. 540, vamos dividir por 8.
54 cabe 6 vezes de 8. 6 vezes 8 é 48. 7 vezes 8 é 56, já passa. Então, cabe 6 vezes de 8 e vai sobrar 6, tá bom? Baixou o 0, 60 cabe quantas vezes de 8? Cabe 7 vezes. 7 vezes 8 é 56. Para 60 vai sobrar 4, tá? Não tem mais nenhum número para baixar. Então, a gente pega o zero emprestado pela primeira vez e põe a vírgula aqui, tá? 40 cabe quantas vezes de 8? Exatamente 5. E aí, acabou, o resto zero, tá bom? Então, esta divisão aqui, ó, dá o valor de x, que no caso foi 67,5. Lembra da unidade de medida qual é? Que está envolvida aqui no problema, tudo em metros. Ou seja, 67,5 metros é a distância entre as duas ruas nessa avenida de baixo. Tá? A gente usou o teorema de Tales, aplicado aqui, semelhança de triângulos também, e descobrimos a distância entre essas duas ruas. Tranquilo, minha gente? 67,5 metros. E aí, a gente acabou chegando, né, na resposta da questão número 1. Essa distância aqui entre as duas ruas deu 67,5 metros. Ok? Vamos lá para a próxima questão? Fazer mais uma, tem mais duas aí, faço mais uma e deixo a outra para vocês tentarem fazer sozinhos. Nessa questão, a gente tem assim, na figura, os segmentos BC e DE são paralelos. Então, olha aqui, segmentos BC e DE são paralelos. Então, já se liga aí, ó, no teorema de Tales. Retas paralelas e olha aqui as transversais. As laterais do triângulo vai funcionar como as transversais lá para o teorema de Tales, tá bom? E foi dado algumas medidas, ó. AB vale 30. Quem é AB? Essa distância toda aqui, ó. Tudo vale 30, tá bom? AD vale 10 metros. Então, AD é esse pedacinho aqui. Gente, esse pedacinho vale 10 e tudo vale 30. Concorda que a gente já pode dizer quanto vale esse pedaço? Se tudo vale 30 e aqui vale 10, daqui para cá vai ser quanto? Quantos metros? 20, não é isso? Muito bem, tudo é 30, daqui para cá é 10, então a gente tem, ó, de B para D, 20 metros. Lá na hora de desenhar, fazer nossa figura, a gente já pode colocar que aqui tem 20 metros. E AE vale 12 metros, então foi dada essa medida aqui, ó. A medida do segmento CE é em metros, então a gente quer descobrir isso daqui. Então, é um problema bem parecido com o que a gente fez há pouco, com essa ideia a mais aí, que ele deu a medida toda, de A até B. Mas aí a gente pensa um pouquinho e descobre a medida, esse pedaço aqui, né? Se tudo é 30 e daqui para cá vale 10, então nós temos 20 aqui. Vamos lá resolver essa questão? Então, apagar aqui a solução anterior. Pronto, então nós temos o triângulo maior. Aí tem uma paralela atravessando aqui, tá? Foi dado para a gente que essa medida vale 12 metros e do outro lado, aliás, 10 metros aqui e 12 metros aqui. Foi dado também essa medida toda, ó, vale 30, mas foi o que a gente estava dizendo. Se tudo vale 30 e daqui para cá vale 10, a gente já conclui que aqui nós temos 20 metros, tá? E o problema está pedindo para a gente descobrir essa distância. Mas olha aí, gente, retas paralelas cortadas pelas transversais. A gente pode aplicar também o teorema de Pitágoras aqui e montar, aliás, de Tales. O teorema de Pitágoras a gente viu aí nas aulas 11, 12, dá para voltar lá nas aulas 11 e 12 e conhecer esse grande teorema também que a gente usa muito na geometria e vários problemas da matemática, teorema de Pitágoras. Mas hoje, o matemático em questão aqui é Tales, né? Então, ó, paralelas cortadas por transversais. Vamos montar a nossa proporção? Então, lembra que a gente pode pegar quaisquer dois segmentos correspondentes. Vamos pegar aqui 10 sobre 20, para mudar da ordem da questão primeira que a gente fez, ó. O segmento
daqui para cá está para 20, assim como, montando nossa proporção, este segmento está associado, não é, ao 12? Então, junto com o 10 aqui, ó, a gente põe associado na posição, né, junto do 10 e o 12. E aqui, no denominador que a gente colocou o 20, na outra transversal, nós temos o x. Então, 12 está para x. Resolver esta proporção, né, como a gente já conhece. Então, faz aqui, ó, produto dos meios pelos extremos, né? O 10 multiplica o x, vai ficar 10 vezes x, igual 20 vezes 12. 20 vezes 12. Um número que termina em zero multiplicado por outro, a gente multiplica sem o zero, né? Tipo 2 vezes 12, que dá 24, e acrescenta o zero no fim. Estão ligados nisso, né? Então, vai ficar assim, ó, 10x igual. Então, ó, 2 vezes 12 é o 24. Aí, agora, a gente pega o zero do 20 e põe lá no fim, dando 240, tá? E o 10, que está multiplicando o x, vai passar para lá dividindo. Para quem já gosta mais de matemática, nem iria multiplicar esse 20 aí por 12, né? Já ia perceber que, como tem o 10 do lado de cá, esses zeros seriam eliminados. Mas, como nem todo mundo está ligado nisso, então vamos devagarzinho. 240 dividido por 10. No caso, uma divisão com números que terminam em zero, a gente cancela os zeros dos dois e fica apenas 24 dividido por 1, que dá exatamente, qualquer número dividido por 1 dá exatamente ele mesmo, né, gente? Então, unidade de medida aqui é metros, ó. Esta outra medida, este outro valor desconhecido aí, acabamos de achar. 24 metros, é esse tamanho aqui, ó. Ok? Pronto, tá aí. 2 exercícios para aplicar o Teorema de Tales. Tem mais um parecido com os que nós fizemos, porque, afinal de contas, a ideia do teorema é bem simples, né? Basta você identificar quem são as paralelas e as transversais. Então, a questão 3, olha aqui mostrando, que diz, a figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A. Então, vê só, vou explicar aqui o desenho para vocês e vocês tentam fazer os cálculos depois, tá? Tá aqui a rua A. Então, nós temos 3 lotes de terreno. Olha aqui as divisões. São 3 lotes. Aqui é a frente dos terrenos que está virado para a rua A, ok? E no desenho, a gente sabe quanto que é a frente desses terrenos, né? Então, um terreno de 15 metros de largura, o outro tem 20 metros e o outro tem 25, tá bom? A figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. Então, o terreno vai até o outro lado, ó, onde tem ali a rua B, tá? As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem os valores que a gente já discutiu. E a frente do lote 2 para a rua B mede 28. Então, virado para a rua A, a gente sabe a medida dos 3 terrenos. Mas virado para a rua B, a gente sabe a medida de apenas um dos terrenos. As outras 2 medidas são desconhecidas, tá bom? Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então, a gente está aqui, ó, em busca dos valores de x e de y. Qual é a medida desses 2 terrenos virado aí para a rua B? É isso que o problema pede. Mas, gente, teorema de Tales, ó, paralelas, e aqui são as nossas transversais. Então, você vai montar a proporção que for mais conveniente para você. Você vai pegar igualdade de razões que envolva 2 valores desconhecidos. Não é conveniente, né? A gente tem que ter apenas um valor desconhecido na nossa proporção. Então, você pode pegar aqui, ó, x, que está para 15, e esse aqui, o lote do meio, não é conhecido os 2 valores? Então, ao invés de você escolher o terceiro leto, você pega o lote do meio. 28 está para 20, tá bom? E depois, para achar o valor de y, você faz a mesma ideia, agora pegando y sobre 25 igual a 28 sobre 20, tá? Então, associar este terreno, né, sempre ao do meio, já que no meio a gente tem os valores conhecidos. E assim a gente consegue chegar no que se procura usando também o teorema de Tales,
Tá bom? Então, é isso. Hoje, a gente aprendeu, descobriu o que diz o Teorema de Tales, né? E resolvemos aí alguns exercícios aplicando essa ideia de proporcionalidade, tá bom? Então, espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam bem, né? Continuem estudando e até a próxima. Tchau!